Quais são as exigências de Deus quanto à guarda do quarto mandamento de sua lei? E quais são as promessas que ele nos dá a todos quantos observam o descanso do seu dia, o descanso no primeiro dia da semana? Seja muito bem-vindo. Esse é o tema de hoje em mais um Não é Proibido Pensar. É proibido pensar, é proibido. Sabemos que cada um dos 10 mandamentos da lei de Deus são válidos. E isto não apenas é uma verdade com respeito a Israel no Antigo Testamento, mas certamente esta é uma verdade também para toda a Igreja de Deus em todos os tempos. Portanto, devemos considerar diretamente das Sagradas Escrituras que Deus ainda continua requerendo de nós, povo da nova aliança, que guardemos um dia especificamente para que a igreja junta possa oferecer a ele culto, adoração pública. Nesse dia, a igreja deve deixar de mãos os seus próprios trabalhos, os seus interesses próprios e deve especificamente deleitar-se na glória de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Com este respeito, um dos textos mais precisos nas Escrituras Sagradas, que nos colocam diretamente face a estas exigências de Deus e às suas promessas vinculadas à observação desse dia, precisamente o texto de Isaías, capítulo 58, e os versículos 13 e 14. Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs. Então te deleitarás no Senhor, eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Quero que você atente precisamente para o fato de que quando o mandamento da lei de Deus nos proíbe algo, ele igualmente nos exige o contrário. Por exemplo, quando o mandamento diz não matarás, ele está exigindo de nós que a vida seja preservada. De tal maneira, quando Deus, no quarto mandamento, exige que nós nos abstenhamos dos nossos próprios trabalhos, que nós deixemos de lado os nossos próprios interesses e vontades, mesmo que não sejam pecaminosas, para nos voltar para Ele nesse dia, então certamente o mandamento requer de nós uma observação prazerosa, deleitosa, algo não pesado. É importante lembrar que quando nós falamos de guardar um dia ao Senhor em distinção aos demais dias da semana, isso não significa absolutamente que Deus não tem senhorio sobre os outros dias da semana. Certamente Ele é Senhor de todo o tempo, de cada um dos dias da semana, mas é necessário entender como Ele separa da semana um dia, a fim de que nós possamos nos lembrar mais especificamente de toda a sua obra em benefício do seu povo, mas primordialmente lembrarmos-nos dele em benefício de sua própria glória. Sendo assim, observe que no versículo 13 o profeta diz: se desviares o pé de profanar o sábado e cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia. Estas são exigências proibitivas de Deus. Isto significa que Ele está nos exortando o seu povo a não desprezar o seu mandamento. Desviar o pé corresponde a negligenciar a guarda desse dia, e isso é tudo o que Deus não deseja para o seu povo. Para dar maior força a estas palavras, o profeta continua no mesmo versículo dizendo: não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs. Nesse dia não devemos, como nos demais dias da semana, fazer aquilo que é nosso próprio interesse e vontade. Nós devemos lembrar que mesmo as palavras devem ser pesadas, nós devemos ter cuidado com o que se fala nesse dia, no dia do Senhor. O profeta diz: não falem palavras vãs. Isso significa que as vãs conversações sobre temas diversos, ainda que não pecaminosos, mas correntes em qualquer dia da semana, não devem ter espaço em nossa boca, em nossa mente e coração nesse dia. As palavras podem desviar a mente e o coração
do alvo primordial no dia do Senhor, que é a sua glória, pensarmos em tudo aquilo que o glorifica, em tudo aquilo que celebra a glória do seu nome. Ainda no versículo 13, o texto nos diz: se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, então, versículo 14, te deleitarás no Senhor. Veja como isso é maravilhoso. Estas são promessas espetaculares, preciosas para nós, vinculadas à guarda, à observação desse dia de descanso. Nesse dia, o Senhor diz: se você cumpre o que eu te peço, então você se deleitará em Deus. Você experimentará alegria no ser de Deus. O Senhor nos está dizendo, portanto, que quando nós consideramos com temor em nosso coração o dia que lhe pertence para culto, então nós vamos experimentar uma comunhão preciosa e especial com Ele. A alegria permeará toda essa nossa relação com Deus. E não apenas nesse dia, mas esse deleite, esta alegria, ela fará parte de nossa vida nos demais dias da semana. Nós encontraremos contentamento em Deus nas orações, nas pregações, nas reuniões com os irmãos. O alcance dessa promessa é, sem dúvida, algo maravilhoso para a vida do povo de Deus. Isto nos leva a pensar que este deleite em Deus amplia a nossa comunhão com Ele. Ainda o profeta diz um pouco mais: eu te farei cavalgar sobre os altos da terra. Essa é a linguagem comum no Antigo Testamento para a vitória. Deus, portanto, está prometendo àqueles que deixam seus próprios interesses e vontades e cuidam para não falar em coisas vãs, mas se voltam para o seu dia, para observar o dia do Senhor, Deus está prometendo que eles cavalgarão sobre os altos da terra. Eles terão vitória. No Antigo Testamento, Deus estava vinculando ao temor da observação desse dia que o Senhor lhes daria vitória na terra em que eles se assentariam diante dos seus inimigos, e ele continuaria por todo o tempo junto ao seu povo, conduzindo o seu povo em triunfo. Um pouco ainda o profeta nos leva à percepção de uma outra maravilhosa promessa contida na guarda deste dia, quando diz: e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Sustentar com a herança de Jacó teu pai é o modo como a teologia do Antigo Testamento fala de como esse povo seria mantido por Deus, sempre na lembrança da fidelidade de Deus, estando eles na terra que Deus havia prometido. Essa mesma promessa se estende a nós agora, nos nossos dias. Nós não apenas, quando guardamos o dia do Senhor, desfrutamos de uma ampla comunhão com Ele, muito mais profunda, nós desfrutamos de muito mais alegria nele. Nós também temos a vitória nas nossas batalhas, as nossas lutas. Nós podemos batalhar contra o pecado, as nossas orações serão mais vigorosas, nós enfrentaremos os desafios de nossa jornada com muito maior vigor. Ele promete fortalecer o seu povo e conduzir em vitória. Mas também, quando nós observamos o dia do Senhor, assim como a Israel fora prometido desfrutar da herança de Jacó, esta herança nos é transmitida como sendo tudo aquilo que na pessoa do Filho de Deus nós podemos agora viver, desfrutar e nos regozijar. A bênção da adoção, a lembrança, a certeza, a segurança da salvação. Sabermos que Deus nos justifica pela fé em seu Filho diante de seu tribunal. E tantas outras bênçãos prometidas àqueles que comunhão têm com Ele a partir de Jesus Cristo. Diante de todas as coisas que lemos no texto do profeta Isaías, no capítulo 58, e tudo aquilo que nós podemos ter falado aqui hoje, eu gostaria de lembrar você que muitos cristãos estão dizendo: a minha vida espiritual vive em decadência, eu não tenho prazer nas orações, não tenho prazer em ler as Escrituras, não tenho vontade de ir aos cultos, de servir a igreja, de estar próximo do povo de Deus. Muitas respostas podem ser dadas, elas são corretas e válidas para esse momento da sua vida. Mas gostaria de destacar que muito provavelmente, talvez, você não esteja observando o dia do Senhor como Deus requer nesse texto que nós nos referimos. Talvez você não esteja honrando esse dia e se esforçando para deixar os seus próprios interesses e voltar-se mais inteiramente para os interesses de Deus. Portanto, devemos nos lembrar que a guarda do dia do Senhor, conforme Ele requer do seu povo, é como um termômetro
da saúde, da vida espiritual do povo de Deus. Pense nisso e que você possa crescer em graça e conhecimento em Jesus Cristo.